Olá, olá, olá. Deus abençoe muito o seu dia, que seja realmente um dia agradável, um dia abençoado, um dia feliz, onde você possa honrar a Deus, glorificar a Cristo e exaltar o maravilhoso Deus Todo-Poderoso que nos tem dado o seu amor de uma forma tão abundante, graciosa, tá certo? Estou aqui olhando ainda o texto de 1 João, a primeira carta de João, do apóstolo João, o capítulo 2, os versos 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo isto para que não pequeis, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação por nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Eu estou aqui olhando essa versão da Vozes, né? Da editora Vozes. Essa versão da Bíblia Sagrada é uma versão romana, tá? Mas eu gostei muito disso. Ele é a vítima de expiação por nossos pecados. E eu queria aqui, nesta manhã, pensar com você um pouco a respeito dessa questão. Ele é a expiação, ou ele é a vítima de expiação por nossos pecados. Jesus Cristo foi crucificado, morreu naquela cruz, apanhou de uma forma absurda, foi esculhambado, foi depreciado, humilhado, foi morto na cruz por causa do nosso pecado. Essa é a grande questão. Então, quando a gente fala aqui de pecado, quando o apóstolo está falando de pecado, ele não está falando de uma coisinha simples. Ele está colocando o pecado em contraposição ao Salvador, a crucificação de Cristo, a morte do Senhor por nossa causa e por nossa culpa. Isso temos que entender muito bem para a gente não achar que o pecado é uma coisinha muito simples, é uma coisinha que, Deus podia ter perdoado todo mundo. Não, o problema não é esse. O problema do pecado é que ele é uma abominação contra Deus. O pecado é rebeldia contra Deus. O pecado é desprezar totalmente, completa e absolutamente a vontade de Deus. Entendendo que Deus é aquele que criou, que mantém funcionando, que mantém a minha vida e a sua, que mantém a gente vivo. Deus é aquele que sustenta a vida que ele criou. E ao mesmo tempo ele ama isso que ele criou, tá certo? E é por isso que ele não perdoa simplesmente, porque ele tem em si também a necessidade de que se faça justiça. E perdoar você e eu de uma forma sem custo algum, isso é um absurdo, porque daí não praticaria justiça. A justiça exige a sentença do culpado. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, todo homem que nasce e vem a esse mundo está debaixo da sentença de morte, ele está debaixo da ira de Deus, de acordo com João 3,36. Mas essa sentença de morte é ficar separado eternamente de Deus. E aqui, Deus, por justiça, teria que mandar o homem para o inferno, porque o homem nasce com esse DNA, o pecado no seu DNA, ele vai pecar, vai cometer os seus absurdos, nunca vai se interessar por Deus, esse é o fato, e esse homem certamente merece ser lançado no inferno. Aí, Deus, por sua infinita graça e amor, olha pra gente e fala assim: vocês não merecem mesmo, é verdade, vocês também não têm como ser perdoados pelos seus esforços. Então, nós homens, por uma necessidade de culto, nós criamos a religião, mas Deus, por sua graça infinita e seu amor, nos dá o Salvador. E esse Salvador não é uma coisa qualquer. Este é o Filho amado de Deus, é o Filho de Deus, é Deus como Deus é Deus, tá certo? Coisa doida de falar, mas entenda isso. O pecado deveria, para nós que amamos a Cristo ou que queremos
Cristo, ou que queremos a salvação, queremos estar em contato e relacionamento com Deus, o pecado para nós deveria ser abominável, deveria ser a primeira coisa que nós rechaçamos, não queremos. Mas a natureza nossa, ela não só quer pecar, ela peca naturalmente, ela erra naturalmente, que seja por pensamento, que seja por ações, tá? Então, esse pecado em nós deveria e deve ser abominável. E talvez aqui seja uma das coisas que é muito mal entendida, que o salvo, o novo nascido, ele peca, ele erra, ele escorrega e cai, ele peca, tá? Mas ele não tem prazer nisso. O que foi mudado nele é a sua disposição para com o pecado, melhor dizendo, a sua disposição para com Deus. O fato de amar a Deus e querer um relacionamento com Deus, esse fato em si nos leva a nos afastarmos do pecado, a não gostarmos do pecado. Porque, como disse alguém, como eu vou gostar de uma coisa que levou o meu Senhor até aquela cruz? Como é que eu vou me deixar tomar por uma coisa que matou Cristo na cruz? Que Cristo é crucificado por causa do seu e do meu pecado. Entenda isso. Como é que a gente vai gostar de uma coisa que destrói a vida do Senhor Salvador maravilhoso? Ele que merece toda a honra, glória e louvor, ele que merece ser exaltado, adorado, glorificado, ele vai até a cruz. Ele sofre naquela cruz, até chegar na cruz ele sofre, na cruz ele sofre e morre naquela cruz, por sua culpa e por minha culpa, tá certo? Então entenda isso, o pecado é nojento, o pecado é horrível, o pecado é algo do qual nós devemos nos afastar e nos aproximarmos cada vez mais de Deus em Cristo Jesus. Conhecermos esse Deus, buscarmos saber da sua vontade, e a vida eterna é essa, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Este deve ser o alvo da nossa vida e existência. Quanto mais conhecermos de Deus, mais nos afastaremos do pecado, mais enxergaremos o real e a verdade do pecado. O pecado pode parecer gostoso hoje, mas ele é uma ação contra Deus, o Criador da vida e sustentador da vida. Tá certo? Pense nisso, pense muito nisso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.